O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Eu tinha ido para o Epic como um perfeito amador, todos os outros mega atletas, todos os outros extraordinários candidatos a vencer. Eu era a coisa mais improvável de até chegar ao fim. Incrível. Eu era o mais velho, era o mais pequenino, o menos bem preparado fisicamente, de forma aparente. Só que aquilo foi ganhando uns contornos épicos. Na primeira e única vez que Portugal esteve representado na mais dura prova de triatlo do mundo, a Epic 5, a bandeira nacional subiu ao primeiro lugar do pódio. E isso devemos-lo a José Massussa, que cumpriu um desafio sobre-humano. Fez mais de 1000 km em 5 dias no Havaí. Um Ironman por dia, em 5 dias, em 5 ilhas diferentes. Este alentejano, que era gordinho, atarracado e de pé chato, tornou-se desde então um exemplo de resistência e de superação. Esforçado, mas sem jeitinho nenhum para o desporto. Foi forcado, trabalhou para o Banco Mundial em Angola, chegou a fumar 3 maços por dia e hoje é um corredor humanitário e trocou a vida por causas e pela família. Uma história dura, de resiliência, de superação e de foco. Olá, José Massussa, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo, é um grande prazer estar a falar contigo aqui no Observador. Tu já conheces a casa, portanto... Muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado a vocês por me terem convidado para estar aqui. É sempre um prazer. Tu és alentejano, portanto, mas este nome, Massussa, tem alguma coisa a ver com o Alentejo ou nada? Por engraçado que pareça, eu sou alentejano, a minha família toda do Alentejo, o meu avô paterno era exatamente de uma terrinha que se chama Massussa, entre Alcoentre e Cartaz. Ah, ok. Isso é Ribatejo já. Ribatejo, sim. Que engraçado. Muito bem, tu nasceste em Évora e tu de facto, mesmo eras o mais velho de 3 rapazes, mas tu eras o gordinho, eras um atarracadito, é pé chato, usavas sapatos, até aos 9 anos tiveste sapatos ortopédicos. Botas ortopédicas. Com bico de ferro. Jeitinho nenhum para o desporto, nada. Eras aquele, eu sei o que isso é, o último a ser escolhido nos jogos de futebol, os amigos tiravam à sorte as equipas, não é? E era para a baliza sempre. Sim, é extraordinário. Ocupavas mais espaço. Pronto. E tens outro defeito, que é, para mim é uma qualidade, mas também é defeito, que é, és boa boca e tinhas ótimas cozinheiras em casa. Pois. Isso também não ajuda. Não ajudavam nada. Eu devo dizer que se calhar a culpa não era só minha nesse aspecto. Exato. Sim. Ainda hoje peco muito cada vez que vou às cozinhas onde elas realmente fazem maravilhas. O seu mistério, fazem magia acontecer. Tu tens este cão d'água, iate, já não tenho. Tive durante 15 anos. É isso que eu ia dizer, tu não corrias muito com ele, isso também não te ajudava a manter um bocadinho em forma? Houve uma fase em que tentei, até para ver se ele também tinha alguma atividade. Houve realmente algumas corridas que ainda desenvolvemos juntos, mas às páginas tantas ele decidiu que era melhor eu correr sozinho, que ele tinha mais que fazer, nomeadamente descansar, e não fez assim tantas. Agora por acaso tenho uns galgos resgatados e pelo menos 2 delas, as mais levinhas, que já não estão assim tão leves, ainda correm alguma coisa comigo. E de cima galgos, que é bom, é mesmo para a corrida, é bom. Sim, mas eles têm só uma velocidade e durante pouco tempo, e eu sou ao contrário. São mais de sprint. Eu tenho algumas mais de endurance. Algumas facilidades em fazer mais longas distâncias. O que é que eles fazem? Ficam à tua espera? Elas ficam à tua espera? Não, voltamos para casa, venham descansar e eu continuo. Ok. Muito bem. Olha, e dizes que já agora, galgos resgatados, quer dizer o quê? Foste buscá-los a um canil e eram abandonados? Sim, nomeadamente da caça e das corridas. Infelizmente, há bastantes ainda há muito abandono, nomeadamente desta raça, com muita necessidade de famílias. Então, pronto, fica aqui este apelo, que também é sempre importante. Muito bem, tu estudaste em Évora até aos 17 anos e destes teus estudos, eu quero muito realçar quando estiveste em Batesville, no Arkansas, foste para os Estados Unidos. Este Arkansas foi o 12º ano, foi? Foi num programa de intercâmbio cultural, AFS, American Field Services. Troca de famílias, vinham para cá uns estudantes estrangeiros de outras partes do mundo e nós... Que ficavam em tua casa? Não houve uma troca direta, mas... O AMS ou AFS? AFS, foi exatamente isso. Eu fui para uma família e haverá com certeza outras famílias que receberam cá outros estudantes. E tive lá tive um ano a fazer o 12º. O Arkansas é um estado muito, muito conservador. Muito sul, é do sul. É do sul, muito conservador. E em 88, 89...
Os refeitórios ainda se dividiam? Havia uma divisão tácita, vá lá. Mas portanto não estava nada escrito nas paredes? Não, escrito não. Mas havia uma zona para pretos e uma zona para brancos? Claramente, sim. Havia essa diferenciação. Aliás, eu joguei futebol americano e havia uma separação entre os próprios grupos de amigos. Mas os atletas também? Acabávamos por depois nos misturar todos, literalmente, porque o futebol ainda para mais o futebol americano é um desporto de muito contacto e de muita envolvência física. E eu tive essa experiência extraordinária que foi, eu tinha amigos dos dois lados e eu trazia uma cultura diferente, sem veleidade nenhuma, acabou por acontecer naturalmente, e eu tinha festas em casas num bairro mais pobre, mais de periferia, gente de cor, gente negra, como também tinha do zona mais rica, do uptown da vila. Tudo como o típico português, José. Tu eras esses que são muito amigos de toda a gente, é um bocado verdade. Mas também me aconteceu levar pancada nos jogos, dos dois lados. Às vezes dos dois lados. Isso é a vida, meu caro. É engraçado porque o futebol americano, e eu acho que sempre tem umas regras complicadíssima. São tão complicadas como parecem? São muito complicadas. É preciso estudar. E é incrível como muitos dos jogadores não tinham nada boas notas nos estudos. No estudo curricular, e depois aplicavam-se tremendamente. E aquilo é uma forma... Também o espírito esportivo nos Estados Unidos era outro. Sim. E ainda hoje será com certeza, mas eu posso falar pela minha experiência. Nas faculdades é importante porque eles ganham bolsas por isso, não é? São muito bons do basquete ou do futebol americano ou na canoagem, não sei o quê. Podem ir para universidades boas. Tal e qual, porque o desporto nas universidades depois também ganha muito dinheiro quando consegue meter nas ligas profissionais alunos das suas escolas, não é? Portanto, sim, incrível. Com as capacidades todas, com as capacidades todas desenvolvidas ali naquela. Nós cá não ligamos muito, mas era engraçado haver essa ligação é outra estratégia, contar para a é outra estratégia desportiva. Realmente é engraçado nós agora falarmos nisso aqui, João Paulo, porque eu sou do tempo em que havia o desporto escolar. As quartas-feiras na escola era uma festa. Era ao meio da semana, mas era incrível. Nós chegávamos a meio da semana com vontade de estar ali na escola, porque tínhamos a experiência do handball, do badminton, do minibasquete, das corridas, dos corta-matos, tudo. Mesmo os gordinhos como eu. Mas era a maneira de estarmos todos juntos e havia ali uma socialização diferente que agora não há. O desporto tem tudo o que há de espírito de corpo, superação, vitórias e derrotas, lidar com a frustração. É muito importante. Os nossos valores vêm... Principalmente, vêm e revêm-se no desporto. É muito, muito importante para a formação então, do miúdo, que está em o caráter nasce dali, exatamente. E o bacharelato já depois fizeste em Santarém. Ainda nos Estados Unidos, também foi a primeira vez que tu tiveste o contacto, digamos, com o atletismo de pista, sim, não foi? Como eu dizia há pouco, os Estados Unidos têm um programa desportivo muito enraizado na escola. Eles, durante a manhã, nós estudávamos as cadeiras curriculares. À tarde, todos os alunos têm que ter ou um desporto, ou pertencer a um clube de teatro, de discurso, até de cinema, qualquer coisa, dependendo da escola, dependendo do estado. Uma espécie de atividade extracurricular. Tem uma atividade extracurricular, mas que é curricular. Exato. Conta para pontos. Para pontos, para pontos para terminar o ano. Aliás, temos de ter esses créditos. São créditos, aliás. Sim, créditos, exatamente. É incrível. E no desporto, temos o desporto, sempre um desporto de inverno e um desporto de verão. No caso do desporto de inverno foi o futebol americano, eu ia com essa febre, eu ia para a América, eu queria experimentar o futebol americano. E aí a vantagem de ser gordinho era algo a contabilizar, não é? Era, porque a questão de ser peso. Mas eu, por acaso, nessa altura, a mudança da idade, fui para lá para fazer os meus 18 anos, eu já tinha alguma velocidade e, apesar de ser pequenino, conseguia correr com muita velocidade. E daí o atletismo. E aproveitei a posição de extremo, vá lá no futebol americano, só tinha que fazer uma coisa, só estudei uma jogada, que era, quando diziam go, eu ia, corria a linha toda o mais fundo que conseguia correr e dentro de 5, 7 segundos viravam para trás para tentar apanhar a bola que ia ser lançada para mim. Era a única jogada. Nunca consegui apanhar a bola. Mas isso fica para nós. Está bem. Vou tentar editar este bocadinho da conversa. Exatamente. Depois edita. A parte de desporto de verão foi o atletismo. E aí foi a primeira vez que experimentei. Que já eram corridas e assim? Fazer corridas mais longas, porque os treinos eram pela montanha, os Ozark Mountains, ali em redor de Batesville. E acabei por ter um gosto especial. Gostava muito de correr. Eu não era algo que eu gostasse, mas hoje em dia faço trail e se calhar ficou
a sementinha bichinho se calhar veio daí, exatamente. Mas, depois tiraste o bacharelato em Santarém e chegaste a ser forcado. Foste forcado em Alcochete, aí também tiveste algum... Um aposento de Barrete Verde. Com muito orgulho, com muito orgulho. E uma lesãozinha que tu apanhaste e estiveste em Espanha internado um tempo? Algumas, não chegou a ser um internamento, não chegou a ser um internamento muito prolongado, mas foi um susto suficiente para dizer, se calhar não é vida para mim. Eu tinha uma paixão pela vida agrícola, pecuária, o meu avô deu-me esse gosto, de alguma forma, meu avô materno, e a tourada tinha para mim um encanto especial, não pelo touro e o cavaleiro, também tinha, mas pela coragem que era preciso um forcado. Os forcados, para dar as pegas, bolas. De alguma forma dava uma hombridade, uma honorabilidade ao touro, aquilo era uma luta de igual para igual. Exatamente. E isso para mim sempre... Não tem a ver com o pical ou matá-lo? Aquela luta... Para mim era uma luta de iguais. Foi o teu único desporto radical, no fundo. Acabou por ser. Frente a frente com o touro em igualdade. São 8 homens. Sim. 8 homens, porque 8 homens fazem o peso de um touro. Pois, eu não sabia disso. Que engraçado. É esse equilíbrio de forças que se tenta pôr ali. E depois é o homem, na sua inteligência, tentar domar uma força bruta. E selvagem, não é? Que de alguma forma também é nobre. Claro. E que também tem a sua inteligência animal. Claro. E que tem as suas crenças e que tem as suas vontades e que nós temos também que conseguir, através de algum treino, conseguir superar ou igualar ou qualquer coisa, exatamente. Muito bem, então licenciaste depois em Estatística e Gestão de Informação, depois tiraste um mestrado na Escócia, em Sistemas de Informação Geográfica, e um primeiro doutoramento em Desenvolvimento Social e Sustentabilidade na Universidade Aberta, já enquanto trabalhavas em Angola. Já estava a trabalhar em Angola, daí a Universidade Aberta. O teu trabalho, trabalhaste no INE primeiro, antes de ir para Angola? 10 anos. Uma exatamente. década aí. E tu tinhas outro doutoramento? Sim, esse primeiro doutoramento eu fiz a parte letiva e no processo de desenvolvimento de tese achei que tinha que encontrar algo mais específico. Acabei até por não fechar a tese, nunca a entreguei. Hei de fazer um dia mais tarde, mas avancei para um segundo doutoramento, estou agora... Sustentabilidade e agronegócio. Agronegócio e sustentabilidade, sim. Onde fui buscar na UTAD e a Universidade de Évora. É um doutoramento em conjunto das duas universidades. Estou a terminar, quero ver se defendo nos próximos meses. Estiveste depois em 15 anos em Angola, onde foste consultor especialista em sistemas de informação num projeto de recenseamento agrícola com o Banco Mundial, que durou até à pandemia, por aí? Até à pandemia. Na pandemia apanhámos os últimos aviões possíveis e viemos embora, fechámos os projetos online. E ainda não se proporcionou lá regressar, mas está aí qualquer coisa. Foi muitos anos que te custou primeiro, custou-te a despedida, horrores, que o teu filho tinha 8? Todas as despedidas. 6 anos, a tua filha tinha 8. Cada vez que me despedia... Pois, ias embora, mas disseste, nunca faltei nem ao aniversário, nem ao Natal, vinhas sempre. Os carnavais é que não. Mas... Os carnavais é que não, é verdade. Mas pronto, e falavam por Skype, pronto, já tinhas essa sorte a ver o Skype, mas deve ter sido duro todo este tempo que passaste em Angola. Era um Skype para as gerações de agora, se calhar é difícil imaginar as nossas primeiras experiências nesse tipo de comunicação digital. E num país onde nem energia que falhava toda a hora, de forma contínua. Pois, exato. Portanto, as conversas de Skype eram extraordinariamente difíceis, muito interrompidas, muito por meias palavras, e era só a perspectiva de ver alguém durante uns breves segundos do outro lado da câmara e pronto, e encher a alma com isso para o dia seguinte de trabalho. Houve ali uma situação ou duas mais complicadas, como aquele autostop, um autostop que se descontrolou, um pouco. Aconteceu. Tu que tens saudades de lá? Da Moamba, quer ver? Tenho, também, do Funge, das praias do Namibe, do deserto do Namibe. É um país maravilhoso. Temos tudo. Naquele país tu encontras tudo. Eu tive a felicidade das 18 províncias conhecer 13 delas viajando de carro. Portanto, não é o ter poisado no aeroporto e dizer que já lá tive. Eu ia de carro para as províncias, eu trabalhava com as populações nos quimbos e tens desde o que vês num filme de gorilas na bruma, nas florestas do Uige, completamente tropicais, com o nevoeiro ao amanhecer, até ao deserto que se encontra com o deserto, em dunas enormes, no Namibe, não é? E pelo meio tens tudo o resto, as cataratas do Bragança, agora cataratas de Calandula, com pedras negras. Comias macacos? Nunca aconteceu, mas comi catato. Catato é aquelas larvas, não é? São umas larvas muito proteicas que sabem, para quem quiser experimentar, sabem manteiga de amendoim. E realmente
Nós também comemos caracol. Exato. Quando às vezes pensamos, e camarão. Uma mulher dizia-se uma vez ao Gonçalo Cadilho, viajante do mundo inteiro, dizia-lhe, ele dizia, vocês comem cão, que é uma coisa que não, na China, não sei o que não, para nós é impensável. E ela assim para ele, e vocês comem polvo, que é uma coisa com ventosas e 8 braços e gelatinosa, muito inteligente. E gelatinosa, isso é uma coisa nojenta, quer dizer, de facto é uma coisa cultural. Não tem é nada muito a ver, cultural, é muito cultural. Mas de facto as larvas mas das comidas tenho muitas saudades. É muito importante. Tens de lá. Muitas saudades. E das noites e dos céus? Das noites, se calhar, não posso falar aqui, mas sim, tenho muitas. Tenho muitas saudades e aquela cor, a cor e o sol, o sol angolano é muito particular, muito particular. Tu chegaste, nessa altura, compensação também emocional, chegaste a fumar 3 maços por dia, isto é uma coisa impressionante. Mas começaste também a correr, porque quando deixaste, porque disse, tenho que deixar, começaste também a correr porque disseste, eu sei que vou engordar, portanto, mais ainda, e portanto... Havia muito essa percepção, aliás, não era uma percepção, era uma realidade. Eu comecei, aliás, começando aqui, fazendo um bocadinho mais atrás, eu comecei a fumar e tinha esta característica estranha até, de eu só fumava lá, eu quando metia no avião, vinha para casa e não fumava. Já não? Ok. Conseguia fazer isso. Era uma compensação mas lá emocional. Era mesmo uma compensação emocional. Aliás, está descrito... Quando entramos ali naqueles ciclos de trabalho muito intenso, o trabalho durante o dia era muito, muito, muito intenso. Eu durante o dia tentava não fumar muito nos sítios onde trabalhava, embora tudo fosse permitido ainda nessas alturas, mas à noite, com muito trabalho que trazia para casa, no hotel tinha uma varanda e nos hotéis podia-se fumar nessa altura, agora já é mais difícil. E então eram uns atrás dos outros, era o efeito Xuxa na compensação emocional, realmente. E chegava-se facilmente a 3 maços. Quando decidi parar, porque houve um dia... Há sempre um dia, não há sempre um momento, há sempre um trigger, vá lá. Acordei e o quarto estava empestado de fumo de tabaco, a roupa no guarda-fato cheirava, quer dizer, eu não me sentia confortável. Não, tenho que acabar, se eu consigo meter-me num avião, ir para Portugal, não fumar durante as semanas que lá estou. Porque é que eu não consigo? E depois, se tiveste filhos também, e tu pensaste, tenho que jogar a bola com eles, eu não conseguia fisicamente, apesar de não fumar cá, eu vinha debilitado fisicamente, sentia isso. E decidindo não fumar mais, a perspectiva de quem deixa de fumar engorda saltou-me. Exatamente, claro. E era uma evidência, então vou deixar de fumar, mas tenho que fazer alguma coisa. Vamos correr. Era o desporto possível ali em Luanda, onde eu estava. Pela Marginal, era mais fácil pela Marginal, exatamente. Tão bonito. Onde também te cruzaste, é importante para ti, foi isto, tudo que nos acontece é importante para a nossa formação, mas aí, aquela Marginal, tu vias muitos sem abrigo e estropiados e amputados e ao mesmo tempo aquelas mulheres com um filho à frente e um filho atrás e não sei o quê, a vender sempre alegre, sempre a falar. Disseste, que exemplo de vida também esta gente que não tem nada. Extraordinários exemplos de resiliência, de vontade de... Tu contactaste com isso também, isso marcou-te? Muitíssimo, muitíssimo. Eu tenho uma história para mim incrível. Foi um dia muito cansativo, um dia mau, até as coisas não tinham corrido bem, também há esses dias, não é? E nós tentamos muitas vezes relativizar, sendo que procuramos o fácil, mas tinha essa pessoa, eu vinha a debater com um colega no carro e parámos junto a parámos no trânsito, como era tão normal em Angola, e somos assaltados, entre aspas, por os vendedores da rua. Uma quintandeira dessas, carregada de abacaxi, ela tinha ananases, tinha uma bacia de ananases à cabeça, a querer vender ananases, mas com um sorriso, um brilho, uma vontade. Ao fim do dia, tu vês que aquela pessoa está ali há horas. A bacia ainda está cheia, ou seja, ela não vendeu assim tanto. Sim. E quando olhas melhor, vês que ela está grávida, tem um filho atado com o pano às costas, naquela forma tradicional, e ainda trazia um outro pelas mãos. Incrível. E tu pensas, esta pessoa tem a bacia cheia, é fim da tarde, está com este sorriso, de uma forma delicada, simpática, a tentar-me vender um ananás, se calhar para ser o único par de kwanzas que leva para comer em casa. Como é que eu me posso queixar? E se calhar ela nem vai comer. Como é que eu me posso queixar? Exatamente. Relativizas, este espírito de sacrifício, esta resiliência que está aqui, eu tenho que conseguir replicar nas pequenas coisas. E estes exemplos, nós às vezes passamos por eles diariamente e nem damos pela força que nos podem transmitir. E esse foi um exemplo. Há tantos outros naquela sociedade. Exatamente. E na nossa. Nós, aqui, eu posso dizer, eu corro com um atleta que é cego,
Ainda agora aconteceu? Ainda agora aconteceu, na Marginal à noite. Que foi aliás, brincámos os dois. Foi a primeira corrida em que ele teve em vantagem, porque ele sempre segue e sendo à noite. Escuras, claro. Ele estava em vantagem para comigo. Mas já tens corrido com ele, tu falas dele volta e meia. Sim. É um extraordinário atleta com uma resiliência e uma força. Ele acha que sou eu que vou com ele e que sou eu que o guio. Ele ensina-me tanto mais. Tu lutas muito por isso da inclusão do desporto, que é tão importante. O desporto é tão importante para isso também. Tem que ser por aí. José Massusa, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Estamos a conversar com o José Massusa. Ele é corredor humanitário, é o primeiro e ainda o único português a participar e a vencer a mais dura prova de triatlo do mundo, a Epic 5, no Havaí. 1 Ironman por dia, em 5 dias, em 5 ilhas. E ainda há outro desporto que tu também deste ali um toquezinho que tem a ver com todo o terreno, porque tu também tiveste aqui esta... É verdade. Foste cofundador e diretor da revista 4x4, esta competição e aventura em todo o terreno. Foste navegador de vários pilotos e conheceste de perto cruzaste dunas com o José Megre. Isto é um privilégio. Nem foi tanto cruzar, eu fui guiado por ele, que ainda é maior o privilégio. É incrível, exatamente. O teu chofer era famoso. Não, o guia da caravana, Ele tem aquele livro lindo de todos os países do mundo, menos um. Que é o quê? É para o Afeganistão? Ou... Eu não tenho memória. Eu já não me lembro, mas é um desses países. Eu lembro-me até de o ouvir em entrevista, fazer comentários à extraordinária vida. O relato dele era qualquer coisa que nos inebriava totalmente. Era incrível. Era um homem especial, do entreposto. Nós somos um pouco das pedrinhas que vamos apanhando pelo caminho. E ele foi uma pessoa importante. Ele trazia um espírito de aventura, de serenidade que só queria replicar minimamente. E de abertura de horizontes, que era um homem também do mundo. E também mais coisas que tu fizeste, e muito depois disso, e mesmo depois de ele morrer, esta questão de, em 2000, ias de Jeep levar medicamentos para crianças à Bósnia e a Sarajevo durante a guerra. Tens muitas histórias aí também. Foi muito disso. Tem sido complicado também. Tal e qual como eu dizia há pouco, nós somos um pouco daquilo que vamos encontrando pelo caminho na vida. Não somos perfeitos, temos todas as nossas falhas, umas piores que outras, mas tentamos colmatar, tentamos melhorar dia a dia, tentamos reparar aquilo que às vezes percebemos que fizemos menos bem. E com essas experiências das pessoas encantadoras que fui encontrando e que me ensinaram, que me construíram, era evidente que o meu caminho passava muito por aí. Se há alguém que precisa de ajuda e eu tenho disponibilidade para ajudar, por que não fazer? Claro. O ir à Bósnia, entregar medicamentos porque estavam aí fechados no armazém a estragar-se, a passar de validade e não tinham como ser transportados para lá, pareceu-me natural, a mim e um grupo de amigos, e fomos, e foi uma viagem extraordinária. Como fizeste também agora na Ucrânia, também há na menos Ucrânia, tempo. Foi exatamente com parceiros do triatlo. Do triatlo, é verdade, aliás. Muito giro. Com uma parceira que não sabia que era triatleta e acabou por descobrir durante a viagem que não fazendo triatlo era triatleta, porque ser triatleta é quase um espírito, não é quase, é totalmente um espírito, é um modo de vida, é uma postura perante os desafios. Entretanto, há 26 anos és pai da Marta, hoje uma engenheira e atleta também, nadadora excepcional, não é? E o Diogo também já foi campeão nacional de rugby e joga também futebol. Eles dois acompanham-te, procuras levá-los às tuas provas também, não procuras? O Diogo agora é um especialista de pádel. É? Ok. Mas também jogou futebol e era bastante bom defesa. Eles acompanharam-me em quase todas as provas. Eles agora para idades mais adultas começaram a estar cansados de me acompanhar. Mas sim, tiveram em todas as provas, todas elas das mais importantes. Infelizmente não tiveram no Epic. O Epic, por ser um desafio tão violento em termos de carga logística, foram 5 Bom, dias. atenção, é preciso dizer isto, as pessoas que nos estão a ouvir. O Epic é esta prova dos 5 Ironmans em um dia em cada ilha. Todos os dias apanham um avião para ir para a ilha seguinte e fazer outra vez aquela prova toda. Aquelas 3 modalidades, não é? Grandes e no cima Ironman, não é uma normal maratona só. É mais coisas, já vamos falar disso, mas só se vai por convite. E tu foste convidado pelo teu currículo, porque já tinhas feito das maratonas, os participantes, dos Ironman. Sim, os participantes nesse desafio
como dizias, e bem, é um desafio que são composto por cinco distâncias, cinco distâncias totais de triatlo, portanto a distância longa, o que são 3,8 km a nadar, 180 de bicicleta e a maratona no fim. Portanto, isto era a minha tarefa em cada dia durante 5 dias, sendo que havia a obrigatoriedade de mudar de ilha a cada dia. Sim. E essa componente logística levou a que a organização, quando eu lhes disse que tinha interesse em levar a família, inclusivamente os meus filhos, eles falaram logo na possibilidade de privação de sono. Sim. E que não seria aconselhável levar crianças, portanto com idades mais jovens, e eles acabaram por não ir, e é a única prova onde realmente eu gostaria muito que eles estivessem sentados, que não conseguiram estar. Todas as outras equipa ias tu e a tua mulher, uma nutricionista, a Filipe Valente, nutricionista, e o fisioterapeuta. Um fisioterapeuta. E os dois repórteres da TVI, que fizeram aquela reportagem que acabaram por ser uma equipa extraordinária e tenho que dizer isto, eu sem eles não teria chegado ao fim, e muito menos da forma como cheguei. Tinhas 45 anos na altura? Certo. Tu, a primeira maratona que fizeste, tinhas 42. 42, sim. 42 para 42 km. Essa é uma vantagem, eu poupei-me durante muito tempo. Mas dizem que a idade boa. Mas dizem que a idade boa, não dizem que não é tarde, com 42 anos ou com 40 anos. Eu só posso falar por mim e a minha experiência. Eu tenho muito receio nestas afirmações. Aliás, já falámos sobre isso, João Paulo. Sim. Eu não há receitas para estas coisas, não dou receitas, não dou conselhos. Cada pessoa. Eu relato a minha experiência. Claro. E a minha experiência, eu posso dizer que eu sinto-me extraordinariamente bem. Eu tenho cuidado com o como, mas não sou nenhum santo. Não me limito de coisas. Eu bebo uma cerveja com os amigos, bebo um copo de vinho quando é necessário. Não estou com extremas limitações, nem autolimitações, nem sou um monge da nutrição. Exato. Aliás, há muitos amigos que sabem que eu comecei a correr e a fazer desporto mais intenso para poder comer e poder beber, porque eu tenho esta tendência realmente para aumentar o teu metabolismo. Exatamente. Mas como tu dizes, eu fui avisado entre aspas, pelos meus amigos, olha, tem cuidado, já não és novo, não és desportista, vê lá. O engraçado é que muitos desses que me avisaram agora também seguem o teu exemplo. Mas sempre aqui com um grande cuidado, João Paulo, e nós também já falámos sobre isso, que é, eu não dando conselhos, há algo que eu tenho que deixar aqui. Eu nunca passo por uma corrida de 10 km sem primeiro me sentir confortável na dos 5. Exatamente. Nunca fiz nenhuma. Exatamente. Há degraus que não vale a pena saltar. 5 km, depois os 10 quando tiveste à vontade, passaste para as meias maratonas. Estando à vontade e tendo já algumas, faço a maratona, daí para os triatlos da mesma forma, porque os triatlos também têm muitas distâncias diferentes, têm durações diferentes. Há a distância olímpica, que é mais curta, o meio Iron e depois o Iron. E eu, inclusive, eu já fiz um Ultra. Ultra Trail Running. Ultraman. Chama-se assim Ultraman? Ultraman, chama-se Ultraman. É um evento que engloba as 3 modalidades, não é? Sim. 10 a nadar, 10 km a nadar, 420 de bicicleta e dupla maratona no fim. Mas em 3 dias. 420 km de bicicleta é que vais quase a Madrid. É vais de Elvas a Madrid. É quase. Fica um bocadinho antes. Meu Deus, sim. Ficas em Bolsuela de Alorcon. Mas aí nem foi a distância o pior. Esse evento foi no País de Gales e posso dizer que a água onde nadámos, no Lago Bala Bala, estava a 13 graus. Que é o limite, está mesmo no limite para poder ser permitido nadar. Normalmente aqui em Portugal até 14. Isto é em 3 dias que se faz, não é? 3 dias. No primeiro dia nadas os 10 e fazes cerca de 140, 160, dependendo da prova de ciclismo. No segundo dia fazes o restante ciclismo e no terceiro fazes a dupla maratona. Bolas. E aí a família acompanhou. Era este que a família estavam a fazer flexões quando chegaste ao cimo da montanha? No alto da montanha, uma montanha com 15% de inclinação em que eu quase morria a tentar chegar lá de bicicleta. E completamente desesperados chega ao topo e eles estavam todos a fazer flexões, a dizer se o pai sofre, nós sofremos com ele, e eu nem parei, encheu-me de energia e, de facto, e vim de lágrimas nos olhos por ali abaixo. No ano anterior ainda há esta de Lanzarote, este Ironman que fizeste em Lanzarote com o teu filho. Aí o Diogo, que idade tinha o Diogo? O Diogo aí era novinho, portanto foi o meu primeiro. Diogo, estamos em 2014, portanto há 11 anos. O Diogo, ele tem agora 24, tinha 12 anos, sim. 12, 13. E então ele, o que é que ele fazia? Ele corria ao meu lado a dizer: pai, sou teu ídolo, e a Marta corria ao lado dele a rir à gargalhada. Não, Diogo, é ao contrário. O pai é que é o nosso ídolo. Exatamente. Eu sou o teu ídolo, pai, força. E eu... Não é possível. Pronto, e nós vamos agarrar a energia a todos estes pequenos episódios, não é? Sim.
que nos enchem a alma. Mais do que trazer medalhas e t-shirts, trazemos estes pedaços de história que usamos para todo o resto da nossa existência. No ano seguinte tinha estado foste sétimo no Campeonato da Europa em Potsdam. E depois foi no Cazaquistão que tu tiveste uma prova onde o vento ciclónico tinhas que pedalar contra o vento ciclónico. Contra o vento. Ao sol, na maratona, desidratado, foi uma coisa terrível. Sim, foi em Potsdam, foi o meu segundo Ironman, foi o Campeonato da Europa, onde fiz sétimo no meu age group e consegui baixar das 10 horas. Esse foi realmente um excelente tempo, que me deu inclusivamente currículo para poder ser convidado para o Epic. Esse tempo de 9 horas e 54 adversos, bolas, estavas contra ti. 9 horas e 54 mais o ter completado um Ultraman foram as duas condições que levaram a que me convidassem para o Epic. Incrível. Esse do Cazaquistão foi uma mega prova logística para lá chegar, com bicicleta e com toda a parafernália e com toda a necessidade de material que tens que levar para uma prova dessas. Eu fui lá fazer um Ironman, consegui o slot nessa prova. O slot é a senha, a ficha de entrada para o Campeonato do Mundo. Mas foi uma prova extraordinariamente difícil. Aquilo eu pensava que ia ser fácil por ser plano. Posso dizer que na bicicleta, tal como descrevias e muito bem, é aberta uma autoestrada só para os corredores, portanto todo o trânsito é fechado. A autoestrada não tem absolutamente proteção nenhuma ao vento, e o vento da steppe entra por ali dentro e tu queres andar e não consegues. A sorte é que depois há um retorno e felizmente o vento só sopra num sentido e aí ajuda, mas depois apanhámos todos os ajudar. Exatamente, mas entretanto as pernas já estavam tão queimadas do esforço para chegar até ao retorno que podiam superar 3 km que realmente quase tu é um monte de histórias, Zé, tu és tão engraçado. Há esta coisa também curiosa da tua, estamos a recuar, primeiro tu, corrida assim maior, tu tiveste os 10 km e que acabou ali no Carlos Lopes, pavilhão Carlos Lopes, era o teu ídolo. Então acabaste com ele a entregar medalhas, aliás, debaixo da pala do pavilhão. Sim. De Portugal, do Parque das Nações, e tu quase que gritaste em cima dele. Eu cheguei tão mal, foi a minha primeira corrida, eu nunca tinha feito 10 km na vida, nem em treino, e foi daquelas parvoíces que um jovem atleta amador faz, e ele a entregar-me a medalha, e eu a querer estar contente por estar com ele, eu quase vomitava para cima, mas eu há pouco tempo tive o prazer de estar com ele e de conversarmos durante muito tempo aí num evento. Mas ele não se lembrava. Ele não se lembrava, se calhar até. Não era o único, não fui de certeza o único. E tu assim, é por causa de si que eu corro. E tu, nem sequer era verdade, mas foi com a pessoa. Foi o que saiu naquele momento, porque havia algo de verdade nisso. Sim, claro. Nós ali, naqueles momentos em que o oxigênio já não nos está a ajudar o cérebro, às vezes são as coisas mais puras. Não, mas é extraordinário. Quando te apresentaram-te ao triatlo, digamos assim, tu tiveste que aprender a nadar, e aí conheceste a Rita, aí foi quando cruzaste com a tua mulher, porque foste ter com esta instrutora de natação, ensina-me a nadar, por favor. E depois mal sabias tu que ia ser a mulher da tua vida? Acabou por ser a minha esposa. E a mãe dos teus filhos. A mãe dos meus filhos. E ela que me ensinou a nadar. Na verdade, foi um bocadinho porque havia ali um encanto. Mas porque ela também era nadadora, ela era uma nadadora do Sporting, já com pergaminhos e currículo, portanto sabia que tinha ali uma ajuda de certeza absoluta. E tu dizes, já aprendi a nadar profissionalmente, porque não é aquele tempo como o meu pai agarrava-me pelos calções na praia de Monte Gordo e já estava a tentar. Ia para ali chapinhar e achava que já nadava. Exato. Muito bem, esta parte depois que tu foste aumentando, Ironmans, foste fazendo alguns, saúde física, saúde mental, saúde espiritual é muito, muito importante, não é fácil treinar. Tu, como católico, já foste muito praticante, isso ajudou, portanto, quando estás a correr quilómetros e quilómetros, o que é que te passa pela cabeça? Essa pergunta é uma pergunta frequente. Toda a gente tem muito essa curiosidade e o que eu posso dizer é, já me aconteceu tudo. E não tem tanto a ver com ser uma ultra distância ou uma distância mais curta. Depende muito da nossa carga emocional no dia. O que é que levamos na cabeça? Do que é que nos levamos na cabeça. Eu muitas vezes vou treinar e vou a arrumar os armários na minha cabeça. Exato. E as coisas que tenho que fazer e organizar-me. Eu pergunto isto porque é muito tempo. Tu estás horas e horas e horas. Quando foi o Epic 5 estavas a noite inteira a correr às escuras. Também. O que é que a pessoa pensa? E mais até na bicicleta. Eu por receios vários, por segurança, por me ser pedido pela família,
pedalo pouco na estrada. O que é quer dizer pouco? 400 km? Poucas horas. Eu se puder treinar, treino muito mais em rolo. Eu facilmente faço 4 horas, 5 horas. O rolo é a bicicleta parada? A bicicleta parada em casa. Ok. E é chato. Eu ponho umas séries, vou vendo alguns documentários. Podes ver coisas num ecrã, sim. Mas a concentração muitas vezes, durante 4, 5, 6 horas, é difícil. Sim. E a verdade é que para a preparação do Epic chegou a montantes desse género, 6 horas. Mas eu penso sempre no lado psicológico da coisa. E a pessoa vai ganhando também alguma resiliência mental. É isso, tem que ser. Porque uma coisa é nós prepararmos fisicamente, é essencial. Pronto, claro. Psicologicamente é da máxima importância. E é engraçado, eu nunca me tinha apercebido até chegar lá, a ter chegado a esse limite que foi fazer o Epic, que há uma componente que tem que ser muito bem preparada, e eu não a tinha feito, que é a componente emocional, que para mim liga as duas vertentes, a psicológica e a física. Eu posso dizer, quando terminei o Epic, eu estava tão destruído emocionalmente, pelas melhores razões, que eu durante meses eu não conseguia falar sobre o evento sem te comover? Sem parar de chorar. Mas aconteceu também tudo e mais alguma coisa. Todas as experiências. O espanhol, vocês eram 7 convidados. O espanhol, todos os anos somos 10. Desiste Todos os anos são convidados 10 atletas. É o limite então, para cada evento. 7 nesse ano? Naquele ano convidaram 10, como todos os anos, 9 aceitaram, só 7 tiveram na partida. Porque há sempre alguém que se lesiona, há sempre alguém que não conseguiu o dinheiro suficiente para estar lá logisticamente. A tua bicicleta não chegou ao Havaí e foi uma atleta rival que te emprestou. E por acaso era da tua altura e do teu peso, é extraordinário. Não, foi uma pessoa da organização que, sabendo da nossa ansiedade, porque a bicicleta não aparecia, a prova começava no dia a seguir, ela apareceu com uma bicicleta que era exatamente da marca da minha, do tamanho da minha, e não é fácil porque eu sou um tamanho pequeno. Sim. Com a mesma relação de potência que a minha, portanto o tamanho da cassete e do pedaleiro, tinha o mesmo sistema de eletrónico de mudanças, exatamente igual, só a cor é que não era, por isso é que eu sei que não era a minha, porque até isso foi brincadeira. Incrível. E mais incrível ainda, esta pessoa da organização, amiga de todas as outras pessoas da organização, fazia isso e tinha o maior prazer em fazer isso, em emprestar-me a sua bicicleta. E estamos a falar de material caro, que não se empresta assim facilmente. E que não me conhecia de lado nenhum, porque nós éramos portugueses e a mãe dela era portuguesa, e as pessoas que eram amigas dela não sabiam que a mãe era portuguesa. A mãe era imigrante, era filha de imigrantes portugueses no Havaí, que tinham ido para a cana-do-açúcar, e depois falámos muito sobre essa história. E o engraçado disso, o universo às vezes dá-nos estas pérolas, e eu perante isto, eu tinha que ir até ao fim, quer dizer, temos pessoas que estão a fazer a força mesmo para nós. Quando já te aconteceu, a tua família viu-te a chegar quase antes de uma volta, antes do fim, qualquer coisa, que já ias desfeito e tu ias mesmo se calhar parar, passam os teus colegas e dizem: Zé, ajuda-nos e não sei o quê, e tu és incapaz, tipo, tu vives muito também isso em função dos outros, cá está, é o tal espírito que dá o desporto. É engraçado que o meu filho tinha muito... Ele era muito crítico das minhas provas e sempre numa perspectiva construtiva, mas eu em muitas provas ajudava outros atletas, ou porque naquele dia apetecia-me ir mais lento, ia com alguém que precisava de ajuda, ou até mesmo porque havia uma necessidade de, emocionalmente, lá está, naquele momento, fazer algo diferente. E muitas vezes ele perguntava, quando eu chegava com um tempo menos bom: hoje foste ajudar quem? E é um pouco esse o espírito que eu ainda hoje tento trazer para as provas. Há dias em que é competição, sim, cegamente. Cegamente nunca é totalmente, mas há outros dias em que é de entreajuda total. E na verdade, este final do épico, receber aquela mensagem do teu filho, é orgulho. Essa é uma mensagem. Deve ter chorado que nem a Madalena, imagina. Ainda hoje guardo, quando a mensagem que recebi apenas com essa palavra em letras grandes, não é? Privação do sono, quando nos perguntam porque é que fazes isto, porque é que vais a esses limites, porque é que fazes coisas tão desnecessárias, muita gente não percebe. É por isto, é pelo exemplo, é pela... Muito, muito importante. Mas tudo aconteceu neste Epic. Estás a falar da bicicleta, correste muitas vezes com GPS por caminhos alternativos, mapa na mão, fintavas turistas em Waikiki e fintavas o trânsito. Só em somados os semáforos que vocês tinham que parar, perderam mais de 40 minutos só por pararem os semáforos. Na terceira ilha, Molokai, a água turva, havia tubarões. Então aí foram vistos tubarões, tiveram que fazer a prova dando 150 voltas numa piscina de 25. Em cima disto tudo tens uma mialgia bilateral nos gêmeos, nas pernas.
pernas, correste em absoluta escuridão, às vezes o próprio descanso é feito a correr, dormias 2-3 horas. Isto não é nada fácil. A privação de sono foi uma realidade. Foi uma realidade, eu não me apercebi do quanto dolorosa foi até depois de ter terminado. Para teres uma noção, eu entre o terceiro e o quarto dia, eu, o atleta, dormi 2h30 e entre o quarto e o quinto dormi 1h45. A minha equipa dormiu menos. Eles tinham a vantagem durante o dia, enquanto eu estava a pedalar, a nadar e a correr, eles iam revezando a condução e encostavam um pouco. Mas eu nem senti a privação de sono até terminar. E muita desta exaustão emocional também vem daí. É conhecido o fenómeno da privação de sono na mente. Incrível. Mas enquanto se lá está, até porque no último dia houve esse fenómeno. Eu tinha ido para o Epic como um perfeito amador, todos os outros mega atletas, todos os outros extraordinários candidatos a vencer. Eu era a coisa mais improvável de até chegar ao fim. Incrível. Eu era o mais velho, era o mais pequenino, menos bem preparado fisicamente, de forma aparente. Só que aquilo foi ganhando uns contornos épicos. E depois começaste a acreditar às tantas, na terceira ilha ou quarta, começaste a perceber, eu posso ganhar isto. Eu comecei a ver que havia hipótese. O pódio estava mais ou menos garantido. O que ia em primeiro, o espanhol que ia em primeiro, já tinha muita distância, até que desistiu na noite do quarto dia. E eu quando arranco o Tony, ele quando eu arranco para o último dia, para o quinto dia, eu arranco na frente do pelotão e arranco a possibilidade de chegar ao fim vencedor. E aquilo tinha sido um passeio até ali, usufruindo, ajudando quem estava em prova. Também tinha acontecido no quarto dia, ajudar o outro espanhol que estava em prova. No quinto dia deixou de ter essa graça, essa piada, e passou a ter sobre mim uma carga tremenda da competitividade que a prova afinal tinha. Eu não podia morrer na praia. Eu nessa noite recebi centenas de mensagens de quem estava a seguir a prova em Portugal a dizer: Zé, tu podes ganhar, tu estás na frente, já chegaste. Na cabeça das pessoas eu já tinha ganho, porque já estava no último dia em primeiro, só que não estava ganho, de todo. Meu Deus, é uma prova de 14 horas, é uma prova dura, com todo o esforço acumulado, e pesou muito. Qual é o próximo grande desafio? Tens algum previsto? O meu grande desafio é realmente conseguir fazer desporto. E aqui queria fazer um parênteses, João Paulo, e tu vais entender isto perfeitamente. 10 segundos. Em 10 segundos. Eu gosto muito e aplaudo as pessoas que correm por aquele, por outro, por estas causas e por as outras. Eu queria um pouco mais. Eu não queria correr eu quero correr com. Eu quero correr com as pessoas que não conseguem correr sozinhas. Eu quero pedalar com quem não pode fazê-lo porque ou está institucionalizado e sozinho não pode ir. Essa inclusão. A inclusão é levar para, não é fazer por. Sendo que isso também é válido e não tiro valor nenhum a isso, nem mérito nenhum, mas ir um pouco mais além. E o meu próximo desafio é esse. É levar quem não pode ir sozinho a fazer comigo, se puder. E claro, e qualquer dia os netos vão estar contigo também. José Massusa, muito obrigado por esta tua superação, por esta tua história, e tudo de bom para as próximas provas, depois voltarás para contar. Muito obrigado, Zé. Obrigado, eu. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.